Fala galera, tudo beleza? Professor Davi na área, sejam muito bem-vindos aqui ao canal para a gente começar uma playlist nova sobre gravitação, tão pedido aí, né, professor? Isso, tá legal, eu tava devendo para vocês essa playlist já tem um bom tempo. Essa é a aula de número 1, né, professor? Isso, nessa aula de hoje, galera, a gente vai... É uma resenha, é um bate-papo sobre o sistema solar, professor, isso, sobre algumas, um tico-tico ou outro, sobre algumas leis importantes, tá legal? Sobre curiosidades, tá bom? E talvez esse seja o melhor momento para eu falar com aquela galera que vai fazer prova daqui a 10 minutos. Ou minha prova daqui a 10 minutos, olha só, sei nada. Esse vídeo vai me ajudar não, né? Não. Tá bom? Esse vídeo não vai te ajudar. Talvez, se você queira ver só os cálculos, já que não vai ter nenhum cálculo hoje, os cálculos que estão pegando, então dá uma olhada aí, vê se eu já tenho aqui, tá? Na data que eu tô fazendo esse vídeo, essa é a aula 1, né? Vê se eu já tenho aqui a aula 3 em diante, tá legal? É claro, então, pelo amor de Deus, tem centenas de canais no YouTube aqui, né? Isso, alguém vai te ajudar, ninguém precisa brigar por causa disso. Tá legal? Vamos lá. Então, nessa aula vai ser um bate-papo, professor? Isso, eu preciso passar informações importantes para vocês, para que vocês acompanhem bem o que a gente vai ver nas aulas futuras. Primeiro, vocês vão ver uma figura geométrica aqui no quadro. Tô vendo, professor? Tem uma espécie de círculo aí, né? Não é bem um círculo, porque isso aqui tá meio achatado, tá vendo? Então, quando eu pego assim, um pessoal mais novinho, assim, 9º ano, 8º ano, tem que explicar gravitação, aí eu costumo falar pra eles assim, ó, gente, tá vendo que isso aqui, ó, parece um ovo, é uma trajetória meio oval, né, professor? Isso, é só uma analogia, tá legal? Beleza, então, essa trajetória oval aqui, ela se chama elipse. Elipse, isso, é diferente de um círculo. A elipse é achatada. Aí todo mundo, entendi, professor. Beleza. Então, isso aqui é uma elipse, né? Você pega um cone, você já está no ensino médio e tal, de repente já viu isso, né? Você pega um cone, faz um corte nele, que, né, secciona ele de forma que não seja paralela à base, e você vai ter ali uma elipse, né, professor? Isso, você tem ali uma elipse. Toda elipse, pessoal, ela tem um achatamento. Pode ser grande ou menor. Esse achatamento é chamado de excentricidade. Então, todos os planetas, enfim, toda elipse tem uma excentricidade e todos os planetas também terão a sua excentricidade ao rodar em torno do Sol. Isso, a gente vai ver isso já já, beleza? Essa excentricidade, ela vai de 0 até 1. Quanto mais próximo, quando você se aproxima do 1, isso aqui fica mais achatado. E quando você se aproxima do 0, isso aqui fica menos achatado. Aí fica cada vez mais perto de uma circunferência. Então, a gente pode considerar aí, né, que uma circunferência é um caso particular de uma elipse, né, pessoal? Isso, tá? De excentricidade 0, tá bom? Bom, e o que a gente sabe sobre o sistema solar? A gente sabe o seguinte, os planetas, eles giram ao redor do Sol. Professor, esse aqui é o Sol? É. Olha, vocês podem ficar esculhambando meus desenhos aí. Vai ter um desenho mais bonito no teu livro, tá? Ó, eu coloquei aqui o Sol, tá? Saturno, ó. Saturno, isso, tá vendo os anéis, não? Ó que legal. Saturno, tá? Júpiter, esse aqui é Júpiter, tá bom? Aqui é a Terra. Colocou 3 planetas aí, né, professor? Isso, temos muitos outros, tá? Eu vou colocar mais um aqui, vou colocar 4. As outras ia ficar muito grande, muito poluído o quadro. 4 tá bom. Vou fazer junto com vocês já. Vou mostrar para vocês como é que a gente constrói uma elipse, tá legal? Dá pra ver, cara, tem 2 parafusos no quadro, né? Tem. Esses 2 parafusos, pessoal, eu grudei aqui com uma fita adesiva. Aquela fita adesiva utilizada para colocar quadro em parede e tal, né? Sabe? E depois eu arranco eles daí e tento limpar direitinho o quadro. E esses 2 parafusos servem justamente para a gente fazer o desenho aqui da elipse, tá? Então, toda elipse tem uma excentricidade. Todos os planetas descrevem órbitas elípticas em torno de quem? Em torno do Sol. O Sol não fica em qualquer posição da elipse, ele ocupa um desses 2 parafusos. Esses parafusos têm nomes, né, professor? Isso, são chamados de focos da elipse. Então, o Sol fica em um dos focos da elipse. Toda elipse, professor, tem 2 focos? Tem 2 focos, o Sol vai ocupar um desses focos, tá? Então, recapitulando, né, esse breve início. Os planetas não descrevem órbitas circulares, não. Elas têm uma excentricidade, elas são elípticas, sim. Os planetas giram em torno do Sol, isso. Todos eles giram na mesma direção, professor? Isso, no sentido horário ou anti-horário, dependendo de onde você está vendo, né? Dependendo do referencial, pode ser sentido horário ou anti-horário, não tem problema.
todos giram no mesmo sentido, tá? Em torno do Sol. Beleza, professor? Além disso, o Sol não fica onde eu quero não, né? Não, ele ocupa um dos focos da elipse. Beleza? Bom, com um barbante, como é que eu faço uma elipse, professor? Você pega um barbante, cara, coloca 2 preguinhos aqui, ó, nesse caso 2 parafusos, né? Porque eu não vou meter um prego no quadro, pelo amor de Deus. E depois você, ó, com a caneta, com o pincel, enfim, com lápis, você coloca aqui, tá? Estica direitinho o barbante, coloca o teu lápis, e sempre com o barbante esticado, aqui eu não posso botar muita força, senão eu vou descolar a parada. Mas sempre com o barbante esticado, você vai executando a tua volta, ó, mantendo sempre ele esticado, né, pessoal? Isso. Mantendo sempre esticado, tu vai dando a tua volta aqui, e você fez aí uma elipse, tá legal? Então é assim que a gente constrói a elipse, é por isso que eu botei esses 2 parafusos aí no quadro, tá bom? Bom, então eu coloquei mais um planeta aqui. A partir de agora, eu quero que vocês viajem junto comigo em toda essa história que eu vou contar para vocês, tá? Aqui a gente tem, então, 4 órbitas, 4 planetas. Todas são elípticas? Todas. Tem alguma exceção? Não. Então, todas as órbitas são elípticas. Tem umas que são mais elípticas, excentricidade maior, como Mercúrio. Um pouquinho maior, não é muito não, tá, gente? Essas coisas são singelas, tá? Outras se aproximam de órbitas circulares, como a maioria dos planetas, mas são elipses. Algumas se aproximam bem de um círculo, tem uma excentricidade bem perto do zero, por exemplo, 0,02, sabe? Pô, bem perto de zero, isso, mas é uma elipse, tá bom? Aqui tá até que exagerado o meu desenho, tá? Então, vou botar aqui, o nosso planeta aqui entrou, a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá vendo? Como eu botei esse azulzinho, pessoal, é a Terra, tá? Como eu botei aqui depois da Terra, então esse aqui vai ser Marte, beleza? Tá bom, professor, Marte, então, vai entrar no nosso desenho, né? Vai. Mas, claro, no livro de vocês, pessoal, vai ter um desenho bem melhor que esse, pelo amor de Deus, tá bom? Vejam, então tá aqui Marte ali em roxo, beleza? Aqui então, gente, esse aqui é preto. Aqui então, nós temos agora representados aqui 4 planetas de um total de 8. Perfeito. Existem planetas do sistema solar interno e existem planetas do sistema solar externo. Quais são os 4 planetas do sistema solar interno? São os 4 primeiros, né, pessoal? São sim. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Sistema solar interno, eles têm uma coisa em comum, que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Da mesma forma, os 4 últimos, Sistema Solar Externo, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, também tem algo em comum, e que não tem nada a ver com esses. Pois é, tá? Vejam, os 4 primeiros são chamados de planetas rochosos. Não é intuitivo mesmo. Não é difícil imaginar por quê, né, pessoal? Não, porque existe rocha, eles são sólidos, né, pessoal? Isso. Aqui na Terra tem líquido, tem gás, mas é um planeta rochoso, tem rocha na sua composição. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas rochosos, sistema solar interno. Tá? O sistema solar externo é composto de planetas gasosos. Se eu quisesse pousar em Júpiter, eu não conseguiria, porque não tem nada sólido lá, né, pessoal? Não, pelo menos até a data que eu estou gravando esse vídeo, não se descobriu nada sólido em nenhum desses planetas. Tem nas suas luas, mas no planeta não, né, pessoal? Não. Então não seria impossível pousar em Saturno. Não tem onde pousar. Não, são planetas gasosos. Então, planetas rochosos, planetas gasosos, tá bom? Júpiter tem uma característica bacana, ele é o maior planeta do sistema solar. Caberiam muitas terras lá dentro. Uma porrada, isso, mais de 1000. Tá? E Saturno também tem uma característica interessante que já foi cobrado em provas, eu costumo cobrar isso em prova também. Saturno é o único planeta do sistema solar, e nem cobrou isso, cara, outro dia desse. Ele é o único planeta do sistema solar que tem a densidade menor que a densidade da água, que é 1. E como ele é menos denso que a água da vizinha, cara, se tivesse como botar Saturno dentro da água, ele flutuaria. Sim, flutuaria. Tá bom? Caiu o Enem, ele deu uma tabela lá, deu as densidades. Perguntou quem é que flutuaria aqui, coisa e tal. Saturno, cara, isso. Tá bom? Bom, então aqui a gente tem o Sol ocupando um dos focos da nossa elipse.
e 4 planetas executando um giro em torno do Sol. Vou falar um pouquinho sobre o Sol e sobre as estrelas e depois vou falar alguns pontos e coisas importantes ainda nessa aula de hoje, tá? As estrelas, pessoal, elas são, como é que eu vou dizer, a forja dos planetas. É claro que toda vez que eu vou dar essa matéria em sala de aula, eu sempre falo para os alunos, cara, você não precisa ficar achando que tem alguma espécie de conflito entre a ciência e a religião. Você que é muito religioso, você pode imaginar o seguinte, tudo que o professor Davi está falando é porque Deus quis desse jeito. Deus quis que fosse assim, né, professor? Isso, ninguém precisa brigar por causa disso, tá? Então vamos lá, nós temos aqui a forja, tá? O que está sendo forjado aí dentro, professor? Eu pensei que ele só queimasse ali, tivesse um estado de fogo ali queimando e esquentando a gente aqui. Não. Primeiro que não é fogo, é plasma. É um estado da matéria chamado plasma. Isso aqui é um reator nuclear. O que está acontecendo aqui? O que ele está forjando? Você pega o Sol, tá? Você pega o Sol. Aí você vai ter ali. Tem um Sol, né, professor? Isso. Você tem um Sol. Aí o Sol, ele vai ser formado por um dos elementos mais... Existem 2 elementos, 99,9% do universo. Dos elementos encontrados no universo são hidrogênio e hélio. Então o Sol é formado na sua grande parte de hidrogênio. Agora, nesse momento, ele está forjando, transformando toneladas e toneladas, em um segundo, toneladas e toneladas de hidrogênio em hélio. Ele está fazendo isso, professor? Tá. Então, o que ele faz? Tem quatro hidrogênios aqui na minha mão, tá? Entendi, professor. Aí o que ele faz? Ele vai pegar esses 4 hidrogênios e vai apertar, até fundir isso aqui. Sim. Aí vai gerar um elemento novo. Sim. Que se chama hélio. Professor Davi, cara, esse elemento aí que você está falando aí, é aquela porcaria que a gente vê na tabela periódica? Horrível. Sim. Então, pessoal, os elementos que tem na tabela periódica, que a gente encontra aqui na Terra, pelo amor de Deus, você, de novo, né, não tem nenhum problema religioso, não é um conflito, tá? Os elementos que a gente encontra aqui na Terra, eles não sempre existiram, não. Eles foram feitos, eles foram forjados, eles foram comprimidos e nasceram dentro de uma estrela que um dia existiu. Ou várias estrelas que já existiram. Então, o Sol, ainda jovem, ainda um garotinho, né, pessoal? Isso, ele está ali queimando hidrogênio, transformando hidrogênio em hélio. E assim as outras estrelas estão fazendo a mesma coisa. Em algum momento ele vai ficar um pouquinho mais velho, né, pessoal? Isso, vai ficar aí um adolescentezinho, um adulto. E aí, em algum momento, o hidrogênio vai começar a acabar. Porque ele está queimando, fundindo toneladas de hidrogênio. Daqui a pouco ele vai ter muito hélio, né, professor? Isso, ele vai fazer a mesma coisa com hélio. Vai pegar uma molécula de hélio, outra, pum, vai juntar isso. Vai gerar um novo elemento, professor. Isso. Aí você vai ter um novo elemento químico. Aí assim vai nascer um carbono, o oxigênio e por aí vai. Você pegar lá a tabela periódica, você vai ver que tem 90... Se eu não me engano, são 92 encontrados no nosso planeta, né? Encontrados naturalmente. E ainda tem aqueles que foram sintetizados pelo ser humano, né, pessoal? Isso, tem uma vida muito curta e tal. Beleza? Então, porrada, né, pessoal? Tem. Para quem gosta de química, sabe. Então, esses elementos, eles não sempre existiram, não. Eles não foram feitos assim, num estalo de dedos, né, pessoal? Não. Levou bilhões de anos para serem produzidos dentro de uma estrela. E os mais pesados, como ferro, chumbo, ouro, urânio 92 prótons, né, e tal. Cara, os mais pesados, eles só são feitos, só são forjados no final da vida de uma estrela. Porque no final da vida de algumas, não de todas, de algumas estrelas, ela emite para fora, né, todas elas, pessoal, têm uma morte assim catastrófica. Algumas emitem para fora de si todos esses elementos que foram forjados e acabam de um jeito ou de outro. Algumas estrelas podem se tornar uma estrela anã, bem miudinha, né? Pessoas chamadas de anã branca, isso. Outras vão se tornar buracos negros, tá? Todas elas têm mortes catastróficas, professor, tem, tá? Mas são uma espécie de fênix também, sabe? Porque um dia existiu uma estrela antes do Sol existir
e essa estrela jogou para o nosso espaço aqui, para o nosso meio aqui, né, para a nossa casa aqui, para o nosso sistema solar, jogou toda essa quantidade de matéria, muito gás, professor, isso, muito gás, formando os planetas gasosos, uma porrada de rocha também, né, professor, isso, muitas partículas de hidrogênio, algumas partículas de hélio, algumas outras de chumbo, de ouro, e isso foi se agrupando através de milhões, bilhões de anos até formar os planetas rochosos, muito quentes ainda, mas depois foram resfriando e coisa e tal. E o Sol também, né, que veio de uma estrela maior que um dia se acabou, se findou e agora virou o Sol. É uma espécie de fênix, né? As estrelas, de certo modo, estão sempre ali ressurgindo das cinzas. Da visita filosófico hoje, professor. Pois é, cara. Então, gente, o Sol um dia, o Sol, quando ele estiver já velhinho, sabe, nós não vamos estar aqui, acredito eu que nessa época, vai ter um dia na Terra que vai ser o último dia perfeito na Terra, sabe? Independente do ser humano estar aqui ou não, beleza? E a partir daí, enfim, lentamente o Sol vai começar a aumentar de tamanho. Ele agora é uma estrela bonita, né, e tal, tem lá, já é muito grande em comparação. Se você pegar aqui, pessoal, todos esses planetas aqui, o cinturão de asteroides, os cometas, junta tudo que você tem no sistema solar, você não tem nem 1%, não chega a 1% do Sol. Não, não, tá? Você tem ideia, o Sol é uma estrela pequena. Existem outras muito maiores, você vê isso no Google com facilidade, tá? Então, em algum momento, ele vai aumentar de tamanho, seu brilho vai mudar, ele vai se tornar uma gigante vermelha. Ao se tornar uma gigante vermelha, ele vai ocupar todo o sistema solar interno. Professor, o que vai acontecer com a Terra? Ninguém sabe. Pode ser que ela seja engolida pelo Sol, pode ser que a gravidade diminua a ponto dela sair espaço afora, por inércia, né, professor? Isso, tá? Em movimento, por inércia, em linha reta, né, MRU e tal. Enfim, ninguém sabe. Mas o Sol ele vai ficar do tamanho do sistema solar interno, beleza? Então esses dois planetas serão engolidos, esse aqui eu não sei, esse aqui também talvez saia pela tangente, tá? Talvez ele seja engolido à Terra. Mas enfim, ele vai ficar do tamanho dessa órbita de Marte aqui, professor, vai, tá? E aí vai ser já perto ali do final da vida dele, né, professor? Isso, ele já vai estar um idoso nessa época, tá bom? Bom, então tudo que a gente conhece de elemento químico, quando eu encontro ferro e extraio ferro da terra para fazer ali, sei lá, um portão, um carro, esse ferro, ele um dia foi feito, forjado dentro de uma estrela. Ponto final. É daí que esses elementos químicos que você encontra na tabela periódica vieram. E qual é a graça dos elementos químicos? É que se você tem um elemento e tem um elemento químico, ele é formado por 3 partículas, tirando o hidrogênio, mas enfim, o elemento ele tem ali prótons, nêutrons e elétrons, beleza. Se você modifica e coloca mais um próton ali dentro, mais tantos nêutrons, esse elemento muda. Então, se você adiciona ou retira partículas desse elemento químico, ele se transforma de uma coisa em outra. E essa que é a beleza dessa forja maravilhosa, que são dessas forjas maravilhosas, que são as estrelas. No Google você encontra fotos de berçários estelares, são lindos, Tá legal? Bom, se você for ao médico hoje, pedir um exame completo, o teu exame de sangue completo. Gente, não, já falei 2 vezes, não vou repetir não, tá? Não tem conflitos aqui, tá? Não existe conflito. Se você pedir um exame completo de sangue para o médico, você vai ver que os elementos, muitos, diversos, uma porrada de elementos químicos que a gente encontra aqui na Terra e que foram feitos dentro das estrelas, estão percorrendo tuas veias agora, nesse momento. Você pode ver quanto zinco tem aqui, quanto de ferro tem aqui, quanto de cálcio tem aqui e quanto de magnésio tem aqui. Sim. Inclusive tem que ter né? Existe lá, claro que o médico vai saber lá se está muito alto, muito baixo e tal, você tem que repor. Beleza? Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer é que os elementos químicos que foram forjados em estrelas e que compõem a Terra compõem os nossos corpos também.
nós somos, como diz, essa frase não é minha, existe um livro com esse nome, Marcelo Gleisi, nós somos poeiras estelar, poeiras das estrelas, tá? Bom, o que mais que a gente vai ver hoje aqui? Olha para cá. Nós estamos vendo que os planetas estão girando em torno do Sol. Eu já sei que as órbitas são elípticas e eu imagino, professor, já que eu não sinto a Terra acelerando e nem freando bruscamente, tipo como um carro quando ele acelera, eu tenho a sensação que eu estou sendo lançado para trás e quando ele freia, eu sou lançado para frente, né? Na verdade isso se chama inércia, né? Eu não tenho essa sensação no movimento da Terra. Para mim parece que ela está parada. Sim, você está certo. Mas essa velocidade ao redor do Sol, da Terra e de todos os planetas, ela não é constante. Não, professor, não. Ela varia. Vai ter horas que ela vai ser mínima, vai ter horas que ela vai ser máxima. Quando ela é mínima, significa que o planeta está bem afastado do Sol. Está longe, professor? Isso, está afastado do Sol. Ele está no extremo mais distante daquele foco ali. Saquei, professor? Então ela vai ter que ser máxima quando estiver pertinho do Sol. Isso, tá? Então, afastado do Sol. Junta as duas palavras, afastado do Sol. O Sol em grego, se eu não me engano em grego, é hélio. Hélio, Sol, tá? Afastado do Sol, afélio. Então, afélio é o ponto mais afastado do Sol. Nesse ponto, a velocidade do planeta, professor, vai ser mínima, vai. E no extremo oposto, pertinho do foco aqui, quando a Terra estiver aqui, ó, nesse ponto, aí ela vai estar perto do Sol. Sim, perto. Junta perto com hélio, periélio, né, professor? Isso. Então nós temos aqui periélio e afélio. Vai estar isso no teu livro, cara. Isso vai estar escrito lá, tá? E aonde que a velocidade é máxima? Então o professor vai querer saber. Onde a velocidade é mínima? Então vai falar aqui, ó, quando tá longe, professor. Isso, afastado. Afélio, tá? Afélio, velocidade mínima. Periélio, velocidade máxima. Professor Davi, se você está me dizendo que quando Júpiter sai dessa posição de uma velocidade mínima e vai para aquela posição, a velocidade dele vai ter que ser máxima, cara, ele tem que estar acelerando, né? Por que eu não sinto essa aceleração? No caso aqui da Terra e de todos os planetas, né? No caso da Terra, pô, cara, leva 6 meses acelerando. Então a aceleração é tão sutil, ela é tão miúda, tão singela, que a gente não sente. Para nós, tudo se passa como se a gente estivesse num movimento uniforme, sabe? Entendi, professor. Não há desconforto por causa dessa aceleração, não. São 6 meses acelerando para sair de uma velocidade para outra. E essa diferença não é tão discrepante, não, tá? Alguns milhares de quilômetros por hora, tá? Claro, isso a nível de planetas não é tanta coisa, tá bom? Então ela sai daqui para cá, beleza. Então daqui para cá é bom você saber que, já que ela está indo de uma velocidade mínima para uma velocidade máxima, significa, professor Davi, cara, que ela está acelerando. Sim, em algum concurso, em algum momento, você vai se deparar com essa pergunta. Quando o movimento é acelerado? O movimento é acelerado quando eu saio do ponto mais afastado para o ponto mais perto. Quando eu saio do afélio para o periélio. E vai ser o oposto. Sim, voltando vai ter que ser o oposto. Se eu sair de uma velocidade máxima para uma velocidade mínima, ela tem que estar freando, né, professor? Tem. E quando eu saio daqui para cá, então ela tá, ao invés de estar em movimento acelerado, ela vai estar em movimento retardado, né, professor? Isso, maluco, retardado. Então, movimento acelerado do afélio para o periélio, movimento retardado do periélio para o afélio. Tá legal? Agora, tem uma coisa aqui, pessoal, que é sutil que eu vou falar agora, mas tem algo aqui que não muda. Porque o que acontece? Todo mundo sabe disso, não preciso nem de física e de matemática, isso é observável, né? É observação pura. Cara, se a Terra levou uma volta em torno do Sol é 1 ano, né? Então, se a Terra levou meio ano para sair de um ponto até o outro, de um extremo até o outro, não importa se é aqui em cima, aqui embaixo, desse lado, desse ponto, de um extremo até outro extremo, ela vai levar quanto tempo? Metade de 1 ano, né, pessoal? 6 meses, sim. Então, ela vai levar 6 meses para ir. Ela tem que levar quanto tempo para voltar? 6 meses para voltar, pessoal. Então, a mesma aceleração que eu tenho para ir, eu também tenho essa desaceleração, aceleração contrária, para voltar. Sim,
Beleza. Se eu disser para você, né, finge que eu parti isso aqui, ó. Parti, ó, na edição bota aí. Eu parti isso aqui, ó, em duas metades. Finge que é um bolo, eu parti isso aí em duas metades. Tá. A área de cima é essa aqui, a área de baixo é essa aqui. Essas duas áreas não são iguais? Com certeza, professor. Partiu no meio certinho? Tem que ser igual. Tem. Então, se eu digo para você que esse cara levou 6 meses para percorrer a área de cima e que ele levou 6 meses para percorrer a área de baixo, e essas duas áreas são iguais, ele percorre áreas iguais em tempos iguais, né, professor? Sim, é isso que eu estou te dizendo, cara. Pô, professor, isso aí não precisa nem de física para saber, né? Não, cara. Se eu tenho duas áreas iguais e o tempo daqui para lá é 6 meses e daqui para cá também é 6 meses, ele percorre, ele varre áreas iguais em intervalo de tempo também o quê? Também iguais. Isso é constante, entendeu? Não é a velocidade dele que é constante, não. A área que ele varre é constante, sacou? A área que ele varre por unidade de tempo é constante. Então, se um planeta varre 3 meses aqui, essa área aqui vai ter que ser igual à mesma área de 3 meses voltando. Sim, no mesmo intervalo de tempo. Sim, 3 meses. Sacou? Essa velocidade que está... essa grandeza... Acabei dando spoiler, por vacilo. Essa grandeza que está associada à área por hora, área por minuto, área por mês, área por ano, área por segundo. Essa grandeza que está associada à área percorrida por unidade de tempo, a área dividida por ΔT, chamaram de velocidade. Área de área, né, professor? Isso, areolar. Então, a velocidade areolar, eu odeio esse nome, mas a velocidade areolar do planeta, ou dos planetas, ela é constante, elas serão constantes para todos os planetas. Serão iguais não, tá? Da Terra vai ser um, de Júpiter vai ser outro, isso, mas ela vai ser constante. Júpiter vai varrer, esse cara aqui, ó, vai levar 165 anos para completar uma volta. Então, a metade desse tempo vai ser indo, né, professor? Isso, a outra metade voltando, percorrendo áreas iguais em tempos iguais, com velocidade areolar constante. Sim. Agora, a velocidade associada ao seu deslocamento, a velocidade linear, a velocidade média, essa não é constante, né, professor? Não, ela aumenta e diminui. Pegou a visão? É sutil, bem que você falou, professor. É sim, pessoal, é sim. Então, dessa aula de hoje, o que eu quero que vocês saiam daqui dominando? O que eu quero? Coisas simples. Primeiro, que existe vários planetas girando em torno do Sol, mas eles não giram, cada um gira como quer, professor. Não, todos eles giram no mesmo sentido, tá? E ao executar essa volta em torno do Sol, ela se aproxima de um círculo, mas não é um círculo. Se fosse um círculo, inclusive, a velocidade seria sempre constante. E ela não é constante, né, professor? Não, tá? Então, elas são elípticas. Perfeito. Toda elipse tem 2 focos e o Sol tem que estar onde ele quer. Não, ele tem que estar, ele ocupa um dos focos da elipse. O planeta, quando ele descreve uma área aqui, num determinado intervalo de tempo, ele vai varrer a mesma área no mesmo intervalo de tempo e assim por diante. Beleza. Ele percorre áreas iguais em tempos iguais, o que gera uma coisa constante. Essa coisa constante, quando a gente divide a área pelo tempo, chamaram de velocidade areolar. Todos os planetas têm velocidade areolar constante. Todos os planetas varrem áreas iguais em intervalo de tempo também iguais. Tá? No ponto mais próximo, perto do Sol, eu lembro de que Sol se chama Hélio, periélio. Isso, não tem como confundir. A mesma coisa aqui, Hélio, Sol, afastado, ponto mais afélio. Também não tem como confundir uma coisa com a outra. Não, o próprio nome te ajuda. Afélio. Aí, professor, afélio era perto ou longe? Afastado. Ah, tá, afastado é longe, professor. Isso, tá legal? Pessoal, só na edição do vídeo eu vi que o cartão de memória cortou, por algum motivo que eu não sei, cortou um pedacinho do que eu estava falando nessa parte. E aí eu tive que reposicionar a câmera. Pode ser que fique um pouquinho diferente de como estava antes, tá legal? Mas nada que comprometa a aula não, bobagem, né, pessoal? Isso, tá? Então vejam, daqui para lá o movimento é acelerado, então voltando o movimento vai ser retardado.
Aqui, esse movimento acelerado vocês vão ver mais para frente, que tem a ver com a gravidade, né, pessoal? Isso tem a ver com uma grandeza física chamada gravidade, e devido à gravidade, à medida que o planeta se aproxima do Sol, ele vai ser puxado cada vez com maior intensidade. E a gravidade varia com o inverso do quadrado da distância, então quanto mais distante, menor vai ser essa força gravitacional, tá? Por isso que tem essa aceleração e essa desaceleração, tá? Essa aceleração negativa, aceleração no sentido contrário. Não gosto muito de falar desaceleração, mas tudo bem, não tem problema não, tá? Se você olhasse o sistema solar assim, dependendo do referencial que você esteja, se você olhar o sistema solar assim meio que de perfil, você vai ver que todos os planetas eles estão mais ou menos no mesmo plano. Todos são coplanares, né, professor? Isso, você olharia assim o Sol e os planetas girando em torno dele, tá? No mesmo plano, professor. Isso, tá? Em duas dimensões, tá bom? No mesmo plano, né, professor? Tirando o Mercúrio, que tem ali uns 7 graus, mas 7 graus é muito pouco. É praticamente coplanares, tá? É claro que em 3 dimensões você precisa lembrar que o Sol, né? O Sol, finge que o Sol é o apagador, tá? E à medida que o Sol vai se deslocando, porque o Sol se movimenta, né, pessoal? Isso, se movimenta através da galáxia, né? Via Láctea. À medida que o Sol vai se deslocando, os planetas vão girando em torno dele, certo? Em órbitas coplanares, né? Para quem olha daqui, beleza? Mas tudo está em movimento, né, pessoal? Isso, como se fosse uma hélice, né? Aí complicou, pessoal. Não, beleza, tudo tranquilo, tá? Nessa parte de cá, o que eu botei? Eu coloquei aqui uma coisa importante que está associada, já caiu em vários concursos, eu já fiz concurso para professor do estado do Rio de Janeiro, que estava cobrando até isso, uma pergunta dessa. Isso aqui, pessoal, a inclinação de um planeta, por exemplo, esse aqui não tem inclinação, né, pessoal? Não existe estações de ano aí. A inclinação da Terra de 23 aproximadamente, são valores aproximados, tá? Essa inclinação permite que na Terra nós tenhamos 4 estações do ano. Ou seja, primavera, verão, outono e inverno, né, pessoal? Isso, cara, isso, tá? Então é importante saber disso, anota isso que é importante, tá? Devido à inclinação, ou seja, se você pega a Terra, pô, esqueci de beber meu negócio. Se você pega a Terra, espeta um espeto de churrasco nela, ela não gira assim que nem Mercúrio, retinha não, ela é inclinada, né, pessoal? Isso, ela gira inclinada em relação ao Sol, aproximadamente 23 graus e meio. Vários têm 20 e poucos graus, ó. A Terra, todos em sentido anti-horário, tá vendo? A Terra, quem mais? Aqui, ó, Marte, Saturno e Netuno, na faixa dos 20 e poucos graus de inclinação. O Urano está bem deitado, passa de 90 graus, tá vendo? 98 graus de inclinação. Esse aqui está quase em pezinho, quase vertical como o Mercúrio, inclinação bem baixa, 3,1 graus. E Vênus é muito doido, né, pessoal? Isso, Vênus é completamente doido. Ele está tão inclinado, bate quase, ele está quase ao contrário. A inclinação dele está quase invertida, sabe? 177, quase 180 graus, né, de inclinação. Beleza? Eu vou, não sei se vocês querem printar isso, cara. Sei lá. Sim, acabei de lembrar uma coisa. É claro que quando a velocidade de um objeto aumenta, de um corpo aumenta, a sua energia de movimento aumenta. Não sei se você já viu isso, mas a energia de movimento ela se chama energia cinética. Então, energia de movimento, a sua energia que está associada a um corpo em movimento, tem um nome? Tem. Se chama energia cinética. Se a velocidade aumenta, a energia cinética também aumenta. Então, daqui para cá a energia cinética aumenta, daqui para cá a energia cinética diminui, porque a velocidade diminui. Outra coisa importante, que vocês vão ver mais adiante, talvez na aula 2 ou 3, é que esse negócio de varrer áreas iguais, você vai ter ali, vai ser a mesma coisa que eu vou falar lá, só que vai ter aqui um negócio chamado vetor-posição, né? Isso, mas que você não precisa ficar assustado não, é áreas iguais em tempos iguais, tá? Vai lá, vê se você quer printar isso aí, eu tenho certeza que no livro de vocês vai ter um desenho bem melhor, que eu volto para cá apenas, pessoal, para finalizar esse vídeo, me despedir de vocês, a gente se vê na aula de número 2, valeu? Tchau, tchau. Deixa um like aí antes de você ir embora.